Após a aprovação da PEC da blindagem na Câmara, alguns deputados que votaram a favor recuaram e pediram desculpas públicas. Entre eles estão Silvia Alves, do União Brasil, Merlong Solano, do PT do Piauí, Mário Negro Monte, do PP da Bahia, Pedro Campos, do PSB do Pernambuco, dentre outros. Tem ainda os que estão se fazendo de desentendidos, como Gilmar Tato, do PT de São Paulo. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, eu não sei você. Eu vou adiantar meu comentário. Eu não confio. Eu não confio. Se Nem você eu, estava Sophie. pensando em deixar de votar nessas pessoas porque elas votaram pela PEC da blindagem e titubeou um pouquinho, não, talvez eu vote sim, porque pediu desculpas. Não vota não. Esse pessoal só tá esperando a gente se distrair com qualquer outra coisa pra votar igualzinho. Exatamente, sabe, Sofia? A gente chegou a fazer alguns comentários aqui sobre essa galera, sobretudo a de esquerda. A gente até entende, bem entre aspas, porque a direita, o Centrão, votou, né, nessa PEC da blindagem. Agora, é inadmissível esses políticos de esquerda que estão em partidos de esquerda votarem a favor de uma PEC da blindagem. É inaceitável. Então, alguns começaram aí a dar uma de Madalena arrependida, de alguns estados, inclusive. Vai ter aqui da Bahia. Por quê? Porque isso pegou muito mal em alguns estados. E a galera começou a voltar atrás no que foi dito. Teve gente dizendo que teve uma mudança de última hora no texto. Mas deixa eu contar uma coisa para você, gente. É possível ter mudança de texto na última hora. E aí, o deputado ele pode dizer: eu não tive tempo de olhar, mas ele tem uma assessoria. Ele tem uma assessoria e votar, todos os textos estão disponíveis para que isso seja visto e revisado. Então, ele dizer foi mal, desculpa, eu estava doidão, não tive tempo de ver, é no mínimo incompetência do deputado e das suas assessorias. Não tem como dizer isso, eu não sabia o que estava escrito. A gente já teve gente tipo Nicolas Ferreira, né, Sofia, que votou e depois disse: ai, gente, eu me atrapalhei na votação. Neste caso, inclusive, a gente tem uma votação de emenda constitucional, a gente tem 2 turnos de votação. Então, eles votaram sabendo que eles estavam votando. E entre o primeiro turno e o segundo turno, ainda tem uma tentativa de articulação. E teve um bloco dizendo: vocês estão. Teve muito bate-boca, teve um debate muito grande para depois alguém dizer: ah, não, mas eu não sabia que tinha tal informação. Por quê? Porque os deputados que eram opositores à PEC da blindagem pegaram o microfone e utilizaram do momento da sua fala para explanar o que estava acontecendo naquele momento, e eles continuaram com um voto a favor. Então, agora, vocês realmente vão acreditar que eles não sabiam o que estava acontecendo? Sofia, no mínimo, acreditar na nossa burrice intelectual, porque nem na nossa ingenuidade eles estão levando em consideração. É muito leviano esse arrependimento desta forma que alguns estão tentando fazer agora. Vou te pedir, por gentileza, Sofia, para trazer a primeira matéria, que já vai fazer uma punhada aí de 3 deputados que são maravilhosos. Assim, é chorume geral. Por gentileza, Sofia. Ok, tá. Isso Ah, mesmo, uma é o matéria do vídeo? G1 É o que vídeo? fala sobre isso. Exatamente, é o vídeo da Avaliação matéria. E negativa aí pela eles falam, né, aprovação que da PEC da cometeu um erro gravíssimo. Bora lá. blindagem, vários deputados federais foram às redes sociais. Repensaram, refletiram e dessa vez vieram a público pedir desculpas. Um movimento que veio de parlamentares da direita e também da esquerda. Pedro Campos, do PSB, recorreu ao Supremo contra a PEC que ele mesmo ajudou a aprovar. Silvia Alves anunciou o desligamento do União Brasil porque se disse coagida a votar a favor da proposta. Tiago de Só pra lembrar, Pedro Campos, a gente tá falando do companheiro da deputada. Faltou o nome dela? Tabata Amaral. Joaldo, do Progressistas, disse que vai se unir a outros colegas para tentar derrubar a PEC no Senado. Como eu não tenho compromisso com o erro e nem dívidas com a justiça, reconheço que falhei, peço desculpas
e trabalharei para corrigir, assumindo o dever de me somar a outros colegas que também escutaram as vozes das ruas para derrubar a PEC no Senado e questionar possíveis vícios de tramitação, sobretudo na votação do segundo turno da PEC. Tenho a humildade de reconhecer que não escolhemos o melhor caminho e saímos derrotados na votação da PEC e na votação da anistia. E pela forma como foi conduzida a manobra na PEC Eu confundi, é João Henrique Campos, da Tabata Amaral. e a votação da anistia, eu estou entrando com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para que anule a votação e a manobra que foi feita para a volta do voto secreto. Eu cometi um erro gravíssimo na última terça-feira, durante a votação ali da PEC da blindagem. Eu fui covarde. Eu cedi a pressão. Por volta de quase 11 horas da noite eu mudei meu voto. Eu não fui forte, sabe? Eu sou uma mulher super forte e eu não tive, naquele momento, força para fazer o correto. E eu quero pedir perdão para vocês. Ai, Sofia, Me eu poupe, sou uma mulher me super poupe, forte, mas não tive força. me poupe. Gente, Eu ia dizer isso, tá, Sofia? menos. Deixa eu terminar. Você trocou o namorado da Tabata porque de Pedro para João tem uma diferença, mas é tudo família. O companheiro aí pode ser num É sentido cunhado, político, é porque é cunhado, família. não é... É É família, cunhado, sabe? não é Tudo o certo. marido, é o cunhado. Sim, e aí tem uma coisa, né, Sofia? A gente tem algumas pessoas aí que apontam esses deputados justamente como oportunistas, que depois da repercussão nas redes sociais não seguraram o rojão e foram aí se manifestar porque estão com medo do seu eleitorado. É uma repercussão extremamente negativa. Vou te pedir, por gentileza, para trazer uma outra matéria, porque é mais um. Esse aí é baiano, é o Mário Negromonte. Olha o que ele fala sobre o texto. Me desculpe, gente. Negromonte, você precisa de assessoria melhor, amigo, porque se trocaram o texto e você não foi informado da troca de texto, você também não estava no plenário, aparentemente. Não ouviu nada do que foi dito durante o processo entre a primeira e a segunda votação. Continuou votando a favor da PEC. E aí vem para cá com um absurdo desse. Vamos ouvir o que ele fala, por favor, Sofia? E eu quero aqui falar, governador, sobre um tema, antes de concluir, falar sobre um tema muito importante. Eu estou muito tranquilo em relação a isso, porque eu fiz pensando o que estava fazendo, fiz com o meu coração aberto, como advogado, constitucionalista, e, na verdade, uma PEC começou para ser uma PEC das prerrogativas, para resgatar o que tinha sido tirado ao longo do tempo, lá de 1988, na Constituição de 88, trocou-se relatores, no dia da votação, muda-se o texto, sem os deputados saberem, isso com acordo com os partidos, e fomos pegos de surpresa. A PEC da prerrogativa, para restabelecer, foi perdido desde a Constituição de 88, virou a PEC da blindagem. E depois, a PEC da bandidagem. E isso é uma coisa que dói muito no coração da sociedade, e eu entendo. E olha, o que, governador, a gente conversava isso ontem lá em Novo Triunfo, o que deixa meu coração tranquilo é que eu fiz pensando na justiça e na Constituição Federal. Mas talvez outras pessoas tenham pensado em fazer ter outro objetivo para ela. Mas não vai passar, não. Deus é grande. Os bons políticos precisam estar na política, e os maus precisam sair. E os bandidos não podem entrar na política. Poxa, eu não sei nem mais o que dizer em relação a isso. Vamos passar para mais um, Sofia? Porque tem mais. Tem mais. Vocês acharam que acabou? Vamos mostrar uma pessoa que teve coragem. Porque, para mim, desculpa, Sofia, isso só é coragem. Porque, né, ele Pra mim é cara de pau. foto. Ele publicou uma foto, gente. Olha, o Tato, para quem não sabe, Gilmar Tato, foi inclusive, do PT, que votou a favor da PEC da blindagem. Depois ali, elogiando o ato nas ruas, dizendo que tive coragem de vir para as ruas contra a anistia.
Só contra a anistia, né? Porque contra a PEC não tem como ser, porque ele votou a favor. Inclusive, vamos Gente, lembrar ele uma deve ter coisa ficado pro em cima Tato. de um trio elétrico, né? Porque se ele descesse na rua. Com toda certeza. Agora tem que lembrar uma coisa para o Tato, tá, Sofia? Se com a PEC da blindagem, não precisa nem mais pensar em anistia, porque a anistia é só de fato para quem já teve. Porque não abre precedente para mais ninguém, porque ninguém vai precisar de anistia, porque ninguém vai a julgamento. Tá faltando lembrar isso para o Tato. Enfim, né, gente? Aí é PT, tá? Inclusive uma corrente muito forte dentro do PT, a corrente do Gilmar Tato. Vamos para mais um, Sophie, só para a gente tocar o menor violino do mundo. O pessoal já disse aqui que a nota é dó. Ainda tem mais um, tá? Por favor. Testemunhei uma das noites mais tristes da história do nosso país. O presidente resolveu pautar a anistia. Um texto muito ruim que propõe uma anistia ampla e irrestrita aos golpistas que atentaram contra a nossa democracia no dia 8 de janeiro de 2023. Muitos de vocês estão questionando a minha posição com relação à PEC da blindagem, e com razão. Aqui na Câmara, nós temos uma correlação de forças muito difícil e tem uma pressão enorme da extrema-direita e do Partido Centrão pela votação da anistia e por travar pautas de interesse da população brasileira. Por isso, nós fizemos uma aposta, construímos um acordo em que alguns deputados do PT, eu e mais 11, votaríamos a favor da PEC da blindagem para preservar o interesse da população nacional, como no caso da MP, que garante conta de luz mais barata para 60 milhões de famílias, e evitar que se aprovasse o texto da anistia. No entanto, esse acordo foi descumprido. O presidente colocou a anistia na pauta e nós fomos derrotados nessa primeira etapa, que é a urgência. Como muitos apontaram aqui, foi um erro confiarmos nesses líderes, que desde 2016 têm mostrado esse DNA golpista contra um governo democrático e popular. Hoje, nós perdemos. Eu perdi e aprendi uma dura lição com vocês. E podem ter certeza, eu não me esquecerei dela. Não esqueceu porque foi cobrado, né? Inclusive do próprio presidente Lula. Ai, Dai, vamos lá. Só pra completar aqui, depois de todo esse showzinho aí. Eu não confio em nenhum deles. Pra mim, nenhuma dessas pessoas que você mostrou merece o benefício da dúvida. Né? Eu acredito que todos eles sabiam muito bem o que estavam fazendo e fizeram sabendo o que estavam fazendo. E só estão fazendo isso, e só estão pedindo desculpas agora, vindo com esse discursinho, porque eles estão vendo que isso aí pode custar a reeleição deles ano que vem. Segundo, não confio neles também porque eu acho que a primeira chance que eles tenham de pegar e votar favoráveis a qualquer tipo de PEC desse tipo aí, de blindagem e tal, eles vão fazer de volta. É um movimento clássico por parte dos nossos legisladores recuar publicamente, só para quando tiver algum outro assunto que esteja chamando mais atenção do público, passarem um projeto muito parecido com o inicial, apesar de todo o arrependimento. Então viram aí uma outra PEC da bandidagem aí, um pouquinho diferente, e eles vão votarem novamente quando tiverem com menos atenção pública em cima deles. E terceiro, mesmo se for verdade qualquer uma dessas desculpas que eles deram aí, eles não merecem ser reeleitos por causa da incompetência. Porque, desculpa, se você vota sem ler o que você está votando, se você vota confiando na extrema-direita, na palavra da extrema-direita que prometeu que vai dar uma contrapartida, se você faz qualquer coisa desse tipo, você não sabe o que você está fazendo no seu trabalho e não merece ser reeleito. Então, por mim, anotem todos esses nomes aí, não votem em nenhum deles, pega os que não falaram que se arrependeram e não votem em nenhum deles também. Pega a listinha dos que votaram contra
a PEC da blindagem, que é uma lista que infelizmente é menor, e é só desses aí que vocês pensam em votar para reeleição, ou não votem em nenhum desses também e vamos renovar essa Câmara. É isso. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.